Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, os pequeninos, porque delas é o reino do meu Pai, diz o Senhor. Amém? Boa noite, sejam bem-vindos. Deus abençoe você que está aqui hoje conosco. Você que está aí na internet, nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo também em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Gálatas, capítulo 5, a pastora vai colocar lá no computador, para nós estarmos compartilhando a palavra do Senhor. E avisos, querido, vamos abrir uma turma nova para batismo, onde a Tamires é a primeira participante, em nome de Jesus. Nós vamos estar, se você pensa em se batizar, dê o seu nome para nós vamos estar marcando o cursinho de batismo, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, vai ser um dia de festa, querido, quando Deus nos trouxe para este lugar, e Deus nos deu um batistério. O Espírito Santo falava aos nossos corações que aqui neste lugar muitas vidas se batizariam, muitas pessoas nasceriam de novo. Nós já fizemos um batismo esse ano, vamos fazer outro, para a glória de Deus. Nós cremos que muitas pessoas vão descer essas águas do batismo e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, aleluia. Hoje nós vamos estar falando de salvação. Hoje nós vamos estar falando quem vai herdar o reino de Deus e quem não vai herdar o reino de Deus. Nós precisamos entender os tempos que nós estamos passando. Precisamos entender que Deus, quando envia juízo sobre a terra, querido, primeiro Ele quer tratar com a igreja dele. Muitas pessoas falam, mas a coronavírus é para o pessoal do mundo voltar o seu coração a Jesus. Sim, mas antes de Deus falar com o mundo, Deus fala com a sua igreja, com os filhos dele. E nós somos a igreja de Cristo. E nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Se Jesus voltasse hoje, agora, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltasse hoje, como está a tua vida diante do Senhor? E nós vamos ver na palavra de Deus algumas pessoas e alguma prática de algumas coisas de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Amém? Ela vai colocar Gálatas 5, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou aqui no telão, ou no seu celular, no seu tablet, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, pregando a tua palavra, Pai. Que esta palavra venha trazer arrependimento, venha trazer temor, venha trazer um despertamento, meu Pai. Venha trazer um avivamento na sua igreja, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. A todos aqueles que nos acompanham pela internet, todos os irmãos que estão conosco aqui, que nós venhamos, ó Pai, ter um avivamento pelo Teu Espírito Santo em nossos corações, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra hoje gere cura, gere arrependimento, gere, Senhor, um despertamento de todo o sono espiritual, de toda a zona de conforto que possamos estar, ó Pai. Que a Tua palavra venha trazer salvação, venha trazer, meu Pai, milagres, em nome de Jesus, amém. Tudo bem com vocês aí, queridos? Firmes e fortes? Amém. Glória a Deus. Estamos orando, crendo que tudo isso vai passar, amém? Estamos passando dias difíceis, dias trabalhosos, dias de tempestade, mas crendo que Deus é aquele que guarda o seu povo. Deus é aquele que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você está em Deus, Deus, Ele te guarda. Deus, Ele te protege. Deus cuida do seu povo na terra. Amém? Vamos compartilhar o texto desta noite, então. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne.
e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela palavra dele, querido. Amados, a carne, a Bíblia fala aqui da carne e o fruto do Espírito. A carne é a natureza pecaminosa que cada um de nós temos, que nascemos com ela. São os desejos corruptos que a nossa carne, o nosso corpo, deseja. E muita gente pensa assim, quando eu aceitar Jesus, quando eu me batizar, eu não vou ter mais desejo por essas coisas. Não. Essas coisas, elas continuam na vida de um cristão após a conversão. Então a carne é algo que nós precisamos lutar todos os dias, mesmo após a conversão. Nós precisamos esmagar essa carne que quer se manifestar, quer se levantar contra a nossa velha vida de pecado. É um inimigo mortal a nossa carne, queridos. Você sabe que nós somos um espírito, temos uma alma que habita no corpo. Esse corpo, a carne, com esses desejos de pecado, é um inimigo mortal. A Bíblia diz que nós temos que andar no Espírito. Nós não podemos mais andar na carne. Agora, existe uma luta da carne contra o Espírito. Essa luta é diária e mesmo depois da conversão, essa luta continua. E os que andarem na carne, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que andar no Espírito. Mas temos que entender que existe uma guerra. E essa guerra é espiritual, é uma guerra da carne contra o Espírito. O seu espírito quer vir para a igreja, a tua carne não quer vir para a igreja. A carne está cansada, a carne está com sono, a carne está com desânimo, a carne quer ficar na zona de conforto. Então existe uma briga sempre, todo dia de culto. O teu espírito quer vir adorar a Deus, a tua carne quer ficar em casa. Quando você vem para a igreja, o espírito, ele prevaleceu sobre a tua carne. Quando você deixa de vir, por preguiça, pela zona de conforto, a tua carne prevaleceu sobre o teu espírito. Então assim é o nosso dia a dia. A carne quer pecar toda hora. O teu espírito quer que você ande em santidade. Então existe uma luta, existe uma guerra que é travada. E aqui a Bíblia fala de algumas categorias de coisas, de pessoas que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Antes de eu me converter, eu praticava várias dessas coisas. Se Jesus voltasse há 20 anos atrás, eu com certeza teria perdido a minha salvação, eu teria ido para o inferno. Se há 20 anos atrás eu tivesse morrido, estou com 50, com 30 anos, eu me rendi a Jesus. Se antes dos 30 eu tivesse morrido, ou se Jesus tivesse voltado, eu estaria no inferno, teria perdido a minha salvação, porque eu andava na carne. Mas aí eu conheci Jesus, então você começa agora a andar no Espírito. E a lista é grande, irmão. Você viu quantas coisas que são obras da carne. E não para por aí. Não precisa colocar no telão, mas em 1 Coríntios 6, 9, 10 diz assim:
também não herdarão o reino de Deus os injustos, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes e os roubadores. E quando você vai para Apocalipse 22:15, diz assim: não herdarão também o reino de Deus aqueles que amam e praticam a mentira. Ou seja, o mentiroso, aquele que vive na prática da mentira. Quando a Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus, está falando dos homossexuais, querido. Olha, nós amamos os homossexuais, mas nós não podemos amar o pecado. Se entrar um homossexual aqui na igreja, nós vamos recebê-lo, vamos abraçar, vamos amá-lo, mas vamos ajudar a sair da obra da carne e andar no Espírito. Assim é o ladrão que se converte, o assassino que se converte, o ex-drogado, o ex-viciado. Nós, a igreja de Cristo, é para ajudar todas as pessoas. Jesus disse assim: eu vim para os doentes, aqueles que precisam de cura. Um dia eu precisava de cura, eu estava doente. Um dia você estava doente, precisava de cura, e você entregou a sua vida para Jesus, e o Espírito Santo entrou na sua vida e começou uma restauração, um processo de cura, um processo de libertação, e você então para de andar nas obras da carne e agora começa a andar no Espírito. Mas quando a gente lê essas obras das carnes, às vezes a gente lê muito rápido. E tem palavra aqui que a gente nem sabe o que significa. Mas então a gente precisa entender o que significam essas palavras. Então hoje eu trago uma palavra de alerta para nós, de despertamento, queridos. Primeira coisa que a Bíblia fala de obra da carne é a prostituição. E quando fala em prostituição, você fala: mas eu não sou prostituta, pastor, eu não sou prostituto, pastor, eu não vendo o meu corpo. Mas prostituição, que a Bíblia está falando aqui, querido, não é só você vender o seu corpo por dinheiro. É todo tipo de imoralidade sexual. Todas as formas de imoralidade sexual. Pornografia é prostituição, é pecado. Impureza são os pecados sexuais, são os atos pecaminosos que nós cometemos, são os vícios, são os maus pensamentos. A Bíblia diz assim: se um homem desejar uma mulher só no seu pensamento, ele já pecou. Não precisa nem ter relação sexual, só de desejar na mente ele já pecou. Então, querido, essa prostituição é todos os desejos carnais do coração, fora da palavra de Deus, porque o sexo dentro do casamento é uma bênção, um presente de Deus, mas o sexo fora do casamento é obra da carne, e a Bíblia diz que as pessoas não podem ficar nessa prática, nós temos que andar no Espírito. Então veja bem, queridos, pornografia, tem gente que fala: pastor, pornografia é pecado, querido. E outra, quando você vê pornografia, você abre uma porta de legalidade para aqueles demônios que estão atuando naqueles atores, naqueles filmes, entram para dentro da sua casa, entram para dentro da sua família, entram para dentro do seu lar. Eu já atendi vários casais na outra igreja e outras igrejas que eu passei. Começaram a ver pecado de pornografia para apimentar o relacionamento sexual e depois eles vão fazer a mesma coisa, porque são portas que se abrem para demônios entrar. Então nós temos que entender que essas são obras da carne e nós não podemos estar na prática dessas coisas. Quando a Bíblia diz lascívia, lascívia é todo tipo de sensualidade. Lascívia é seguir as suas próprias paixões, seguir os seus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Eu já fui pregar em igrejas, querido, que às vezes algumas mulheres, elas vêm com uma mini saia aqui, e elas sentam na primeira cadeira, e quando elas sentam, a mini saia sobe aqui. Então você tem que pregar olhando para o céu, porque se você olhar para a terra, você peca. Então, amados, todo espírito de sensualidade é lascívia. Quando a Bíblia diz aqui, obras da carne, lascívia, é essa sensualidade, esses desejos, essas paixões. Às vezes nós temos que vigiar até as fotos que nós colocamos nas nossas redes sociais, fotos sensuais, isso não mais condiz com o comportamento de quem anda no Espírito, querido. Né? Então a gente tem que vigiar em todas essas coisas. Você que nos acompanha pela internet, eu sei que essa palavra está indo para vários países. É um tempo de despertamento, é um tempo que nós temos que entender que a volta de Jesus
está próxima. Virá um avivamento, sim. Haverá uma grande colheita de almas, sim, meu irmão. Já estamos no princípio das dores, sim. Esse juízo de Deus sobre toda a terra. Você vê que ninguém sabe o que fazer, cada um fala uma coisa, está todo mundo perdido. Mas a igreja tem que se posicionar. Nós temos que entender que Deus está trazendo um despertamento espiritual, a começar pela sua igreja. Quando a Bíblia fala em idolatria, obras da carne, é adoração a espíritos, pessoas ou ídolos. Idolatria é quando você confia numa pessoa ou você confia numa instituição igual a Deus ou maior que Deus. Você faz daquela pessoa igual a Deus ou até maior. Você confia tanto, às vezes, numa instituição, mais do que você confia em Deus e na sua palavra. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no seu coração acima de Deus. Todos estão entendendo nessa noite que Deus está falando conosco? Amém. Isso são obras da carne. Então, muitas vezes você fala, pastor, mas eu já fui liberto da idolatria. Só que muitas vezes, meu irmão, nós estamos numa idolatria dentro da igreja de Cristo. Quando você idolatra conjuntos gospel, quando você idolatra pessoas, quando você idolatra seu cônjuge, seus filhos, tudo isso é idolatria. Às vezes você idolatra seu corpo. Eu conheci um pastor que ele falou que ele idolatrava o corpo dele, ele não sabia que idolatrava. Até um dia que Deus chamou a atenção dele. Ei, desperta, você fica 10 horas aí cuidando do seu corpo e você está esquecendo de me buscar. Esse pastor idolatrava o corpo dele. Então, queridos, idolatria é tudo aquilo que você coloca no seu coração acima de Deus. Quando a Bíblia fala de feitiçaria é todo tipo de espiritismo, magia negra, é mesa branca, mesa negra, não importa, irmão. Feitiçaria é todo tipo de espiritismo, é adoração a demônios, uso de drogas, é outros materiais na prática que você usa para feitiçaria, para bruxaria. E outra coisa, você fala, mas não, pastor, eu não sou feiticeiro, até fui no passado, frequentei, mas agora Jesus me libertou, não sou mais. Só que, irmão, às vezes as igrejas estão cheias de feiticeiro e não sabem. Como assim, pastor? Vamos lá, vou te explicar. A palavra de Deus diz assim, que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Tem muita gente dentro da igreja que é rebelde. Então, quando a pessoa é rebelde, quando ela está no pecado da rebelião, é igual ao pecado de feitiçaria. E o que é ser rebelde? Ser rebelde é não obedecer às autoridades que Deus tem instituído sobre a tua vida. É rebelde, ele não se submete às autoridades. Isso pode ser lá no seu serviço, na sua casa, na igreja, em qualquer lugar. Os filhos têm que se submeter aos pais. Os empregados têm que se submeter ao patrão, ao chefe, ao dono da empresa. Aqui na igreja nós temos os pastores. As ovelhas submetem às autoridades que são os pastores. E assim sucessivamente, em qualquer lugar da sociedade, meu irmão, tem o princípio da submissão. Nós temos as leis, temos que obedecer às leis. Por que a gente está todo mundo com máscara, usando gel, mantendo o distanciamento, que é uma lei, e nós temos que obedecer a lei, as autoridades também. Então, toda vez que a pessoa ela não se submete, ela se rebela contra a autoridade, a Bíblia diz que isso é como um pecado de feitiçaria. É forte, né? Mas é a palavra de Deus que diz isso. Quando a Bíblia fala obras da carne, inimizades. Inimizades são todas as intenções do seu coração e ações que você pratica hostis, com violência. É uma antipatia, é uma inimizade extrema. Pastor, eu não posso nem ver aquela irmãzinha. Pastor, se essa irmãzinha sentar aqui do meu lado, eu vou sentar do outro lado. Olha, é uma inimizade que eu tenho com ela, que eu não suporto ela. Isso é obra da carne, irmão. A Bíblia diz assim, perdoa o teu irmão. Ame o teu irmão. Abençoe o teu irmão. Ah, pastor, mas ele falou mal de mim. A Bíblia diz assim, ore por aqueles que vos perseguem, diz a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas ele se declarou meu inimigo. A Bíblia diz assim, ame o teu inimigo. Então nós precisamos andar no Espírito, querido, e não nas obras da carne, como a gente andou antes de conhecer Jesus. Quando diz assim, porfias. O que são porfias? São discussões, são disputas, são contendas. É você insistir, teimar,
é um ciúmes exagerado, são discórdias, são brigas, são lutas por superioridade, luta por cargo, luta por título. Meu irmão, é muito bom falar, pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser pastor, eu quero ser profeta, eu desejo ser um missionário, um evangelista, um mestre, um diácono, um levita, um professor do infantil, eu desejo ser um intercessor. Amém, irmão? A Bíblia diz assim, se você deseja ao episcopado, excelente obra você deseja, mas nós precisamos falar para Deus, Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero ser servo, eu quero te servir, meu Pai, antes dos títulos, ó Pai, eu quero te servir, Senhor. Então, queridos, todas essas coisas são obras da carne. Quando a Bíblia diz emulações, o que são emulações? São palavras que a gente não usa no nosso cotidiano. Então nós precisamos destrinchar essas palavras. Emulações é todo tipo de polêmica, de teimosia, criar rivalidade, ter ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros. Isso são emulações, e a Bíblia chama de obras da carne. Outra coisa, a Bíblia fala de iras. Ira, o que é ira? Ira é aquela fúria explosiva que a pessoa tem, dá aqueles 5 minutos, que ela explode, fica totalmente irada, e aí fala palavrão, tem ações violentas, né? É uma coisa agressiva. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pecais. Então nós temos que vigiar em todo o tempo, querido, para que essas coisas da carne não prevaleçam sobre o nosso espírito. Hoje eu ia falar sobre o fruto do Espírito, mas não vai dar tempo, porque é muito conteúdo. Então hoje a gente vai falar das obras da carne e domingo a gente fala do fruto do Espírito, que é justamente o contrário das obras da carne. A Bíblia fala de pelejas. O que é pelejas? São todas as ambições egoístas, a cobiça de poder. Sabe como é que é? A gente vê muito isso no mundo político, né? Mas infelizmente também tem nas famílias, na igreja, no trabalho, na faculdade, na família, em toda a sociedade a gente vê essas coisas da carne. A Bíblia fala sobre dissensões. O que são dissensões? É você introduzir no ensino religioso, na congregação, qualquer coisa sem respaldo na palavra de Deus, querido. Isso é dissensão. Você introduz um ensino que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E essas coisas, elas vão trazer divisão na igreja. A Bíblia fala de heresias. O que são heresias? São os grupos divididos dentro, às vezes, da própria igreja, formando concluios egoístas, que destrói a unidade da igreja. Nós precisamos estar em unidade, querido. Unidade. A igreja de Cristo tem que andar em unidade. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Nós temos que ser um em Cristo, andar em unidade. Você não precisa concordar com tudo aquilo que eu falo, mas você tem que estar em unidade. Isso é um princípio bíblico que é bênção sobre as nossas vidas, querido. Amém? Igual em casa, às vezes o marido e a mulher não pensam tudo igual, mas tem que ter uma direção, respaldo bíblico. A esposa aconselha o marido, a esposa é sábia e dificular, o marido inteligente ouve a esposa, e aí o marido toma uma decisão, e a esposa se submete à missão do marido, aí eles estão em unidade. Amém? Quando a Bíblia fala sobre inveja, inveja é aquela antipatia ressentida contra uma pessoa que possui alguma coisa que você não tem, mas que você quer ter. É aquela pessoa que tem um carro que você tem, que você quer ter, mas não tem, e você fica com inveja, fica com uma antipatia ressentida. Por que ela consegue ter aquele carro, eu não consigo? Por que ela comprou uma casa, eu ainda não consegui? E é uma inveja por uma pessoa que possui algo que você ainda não tem, mas que você quer. Isso, inveja, querido, é obras da carne. Ore para que teu irmão prospere, meu irmão. Aleluia. Se alegre com as bênçãos do teu irmão. Glória, ore por ele, em nome de Jesus. A Bíblia fala de obras da carne, de homicídios. Homicídios
é matar o próximo. Por perversidade, por maldade, é quando um tira a vida do outro por maldade. Isso é obra da carne. E tudo isso que eu estou falando, querido, a Bíblia diz que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia fala de bebedices. Bebedices é todo o descontrole das faculdades mentais, físicas de uma pessoa por meio de bebida embriagante. É o que fica bêbado, é o alcoólatra. Isso são coisas da carne, que talvez fazíamos antes de conhecer Jesus, mas agora a Bíblia diz que nós temos que andar no Espírito. A Bíblia fala em glutonarias e coisas semelhantes. Ela encerra, e com isso que nós lemos aqui, que são as diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante, desenfreado e exagerado, irmão. Tudo que é exagero é ruim. Tomar sol é bênção para o nosso corpo, para a nossa saúde. Mas você ficar exposto ao sol muitas horas, não vai ser legal. Então, tudo que é exagerado não é bênção. E muitas vezes essas glutonarias e coisas semelhantes envolvem drogas, sexos e coisas semelhantes. E por aí vai, queridos. Aqui está uma relação que o apóstolo Paulo nos alerta. Das obras da carne e do fruto do Espírito. E como diz o texto lá, que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão, humildade, domínio próprio, temperança. Isso é o fruto do Espírito, que nós vamos destrinchar um a um no domingo, no culto do domingo. E vai ser algo extraordinário. Quando você entende, irmão, que você não pode buscar só os dons do Espírito Santo. Buscar só o poder de Deus. Nós precisamos também buscar o fruto do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas na igreja só buscam o poder do Espírito Santo. E esquece de buscar o fruto do Espírito Santo. Porque o dom, ele está ligado ao poder. Mas o fruto do Espírito está ligado ao caráter, à santidade. E o que nos leva para o céu não são os dons, é o fruto do Espírito. Os dons são para tocar o coração dos homens, mas o fruto é para tocar o coração de Deus. Então nós precisamos entender que não é buscar só o poder, é buscar o fruto do Espírito, que são esses que eu falei, que é o contrário das obras da carne. Então hoje é uma palavra de ensino. Hoje, talvez não seja aquela palavra profética, mas é uma palavra de ensino. Hoje, talvez não é uma palavra que gere aplauso, mas é uma palavra que nós precisamos ouvir. Porque é esse tipo de palavra, irmão, que nos leva para o céu. É a palavra de correção. É a palavra que a Bíblia diz que Deus exorta, Deus corrige aquele que Ele ama. Olha, triste é uma pessoa que não conhece Jesus, ainda não se converteu, ainda não se batizou, essa pessoa é para o inferno. É triste. Mas mais triste ainda é uma pessoa que está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, e ir para o inferno e perder a sua salvação. Isso é muito triste. Então, nós temos que entender o tempo que estamos vivendo. Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Mas vale para os dias de hoje, querido. Deus quer trazer um despertamento para a sua igreja. Nós precisamos não andar na carne, precisamos andar no Espírito, para que a gente venha herdar o reino de Deus. Eu sei que você conhece muitas pessoas que praticam essas coisas que eu falei aqui hoje. Nós temos que orar por elas. E se nós estamos na igreja, nós temos que orar para que o Espírito Santo nos ajude a não andar na obra da carne, a você não ficar praticante
desses mesmos pecados que já cometíamos no passado, antes de conhecer a verdade. Agora nós conhecemos Jesus, agora nós conhecemos a verdade. O Evangelho é transformação, então o Evangelho é conversão. Eu estava andando numa estrada, obras da carne, cheio de pecado, sem princípio nenhum, sem valores nenhum. Conheci Jesus, eu faço uma conversão. Agora eu começo a andar em outra estrada, em outro caminho, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você tem uma conversão. Opa, eu estava indo para o inferno a passos largos, conheci Jesus, agora eu começo a caminhar com Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Deus quer, antes de trazer um avivamento, restaurar a sua igreja. Deus quer limpar a sua igreja, Deus quer santificar a sua igreja, Deus quer preparar a sua igreja para quando Jesus voltar, buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem pecado, uma noiva, meu irmão, adornada, uma noiva santa, esperando, aleluia, o Cristo, o Messias, Jesus, o noivo. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e um dia nós terá esse encontro, o noivo Jesus com a noiva igreja. E nós precisamos estar no Espírito para subirmos com o noivo e passarmos a eternidade com o noivo, com Jesus, lá no céu, onde não há choro, onde não há dor, há alegria. Oh, meu irmão, passar a eternidade com Jesus, e diferente de passar a eternidade no inferno, com os demônios, com Satanás, onde a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes. Você pode falar, mas pastor, eu já choro nessa terra. Sim, irmão, mas e o ranger de dentes? Sabe o que é ranger de dentes? É um sofrimento eterno. Não existe dois caminhos, só existe mais que dois caminhos, só existe dois, céu ou inferno. Você decide aonde você quer passar a eternidade. No inferno ou no céu? Com Satanás e seus demônios? Ou com Deus, Jesus, Espírito Santo e os anjos e todos os irmãos em Cristo, que vamos passar e se encontrar lá no céu e passar toda a eternidade. Aleluia, nós fazemos essa decisão em terra, em vida. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Que essa palavra hoje traga no nosso coração um despertamento. Que nós venhamos entender que tudo que o mundo está passando, meu irmão, o mundo nunca mais será o mesmo. Mas você não pode passar nesses dias indiferente. Você tem que tomar decisões, você tem que mudar princípios, mudar valores, mudar caminhos, coisas que você pratica, que você sabe hoje, o Espírito Santo te trouxe o entendimento, que são coisas da carne, que não agradam a Deus, que pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então é um tempo para nós nos arrependermos. E essa palavra começa primeiro na minha vida, porque quando eu prego uma palavra, Deus está falando primeiro comigo, e eu preciso também, querido, não andar na carne, mas andar no Espírito, assim como você também precisa. Aqui todo mundo tem poeira, a começar de mim, não tem nenhum santo, santo é só Jesus. Eu peco, você peca, todos nós pecamos. Aquele que diz que não peca, faz Deus mentiroso, porque Deus disse que todos nós pecamos. E a Bíblia diz assim, filhinhos, não pecai, mas se pecardes, nós temos um advogado, Jesus, o Cristo, e Ele é a propiciação de todos os nossos pecados. E o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, nos limpa, nos purifica e nos perdoa. E a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Deus joga para fora do arraial, nas profundezas do mar, querido. Se Deus não se lembra, por que você vai ficar lembrando? O diabo quer que você lembre. O diabo fala assim, lembra o que você fez no verão passado? Porque ele é o acusador, ele é um mentiroso. O diabo não entende. Sabe o quê? Como pode? Eu vou falar da minha vida. Até os 30 anos eu servi a Satanás. E depois dos 30 eu começo a servir a Deus. O diabo não entende. Como que uma pessoa servia a ele e agora serve a Deus e agora tem poder e autoridade sobre os demônios. Poder e autoridade para curar, para expulsar demônio, para falar novas línguas. Porque isso é a graça, é o amor de Deus, não é por merecimento. É pela graça, aleluia.
A salvação é pela graça, você não precisa pagar nada. É de graça, Deus deu, Jesus já pagou todo o preço naquela cruz, Ele já levou todas as maldições, pelas pisaduras dEle nós já fomos sarados, meu irmão. Eu não quebro maldição, você não quebra maldição, o único que quebra a maldição e já quebrou é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele já quebrou todas as maldições. Então agora nós não precisamos andar no Espírito, e é uma luta diária. Todo dia a sua carne quer pecar. Todo dia o seu Espírito quer que você obedeça a palavra. Então eu quero aproveitar esses minutinhos. Se você pudesse ajoelhar, eu vou me ajoelhar aqui. Fazer uma oração com você, queridos. Em nome de Jesus. Se você não puder ajoelhar, pode ficar sentado ou em pé. Mas depois de uma palavra dessa, nós precisamos orar. Nós não podemos vir para um culto como esse, ou participar de um culto como esse pela internet, e saímos da mesma maneira que entramos. Não importa o pecado que você cometeu, o que importa é que Jesus está aqui nessa noite para nos perdoar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora, Pai, e te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Pai, todas as vezes que praticamos as obras da carne. Perdoa, Pai, todas as vezes que deixamos de andar no Espírito para muitas vezes atender os desejos e paixões da nossa carne. Te pedimos perdão, meu Pai. Senhor, nos ajuda. Sabemos que há uma luta, uma guerra constante entre a carne e o Espírito. E todas as vezes, ó Pai, que o Espírito prevalece sobre a carne, a alegria, a paz, a felicidade, a vitória. E todas as vezes que a carne prevalece sobre o Espírito, a dor, há consequências, há tristeza, há choro. E nós estamos aqui para confessar, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as coisas que fizemos na carne, Pai. E eu sei, Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor nos perdoa. Que o Senhor, meu Pai, é um Deus de misericórdia, que o Senhor é um Deus de amor, que a Tua benignidade é eterna. Senhor, não importa o que os irmãos que estão aqui, os que estão nos assistindo, fizeram até agora. O que importa é que a partir de agora nós estamos clamando o Teu perdão, clamando, se arrependendo, Senhor. E a Tua palavra diz, clama a mim, aleluia. Clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta noite, nós queremos te pedir perdão, e nos ajude, Espírito Santo, a não andar nas obras da carne, mas a andar no Espírito, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos viver todas as promessas que o Senhor fez na Tua palavra, a promessa das grandes coisas neste ano, e que alegrará o nosso coração. Sabemos que essa palavra é condicional, é para aqueles, ó Pai, que se esforçam para andar no Espírito, é aqueles que se esforçam, Pai, para não praticar as obras da carne. Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, muda em nós aquilo que precisa ser mudado, arranca de nós tudo aquilo que Te desagrada, tudo aquilo que te entristece, toda a raiz de iniquidade dentro do nosso coração, arranca, Senhor, dentro de nós, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o fruto do Teu Espírito Santo venha aflorar na nossa vida, meu Pai, venha aflorar, venha prevalecer na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus, querido. Louvado.